Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouquinho sobre unidades de concentração. Quando a gente está falando de soluções, então as soluções podem ser homogêneas ou heterogêneas. Quando a gente está comentando ou discutindo sobre essas soluções, ela é muito importante para a gente definir essa proporcionalidade, a quantidade de um determinado material que está solubilizado no meu solvente. Essa dissolução define para nós a concentração máxima que o elemento está dissolvido ou pode ser dissolvido num determinado volume e num determinado solvente. Essas soluções normalmente são conhecidas como concentração de saturação, onde qualquer massa adicionada abaixo desse limite vai proporcionar para nós uma solução insaturada, ou uma solução que não atingiu a sua máxima capacidade de dissolução. Quando ela chega no seu limiar ou na camada, na concentração de saturação, atingiu o valor máximo. Qualquer massa adicionada além disso, ela tende a precipitar e ficar no fundo do frasco, produzindo então uma solução heterogênea. Então, quando a gente fala de soluções homogêneas e heterogêneas, é bastante importante porque ela define muitas vezes quanto que eu consigo dissolver disso. Em algumas situações, existem algumas soluções que têm a capacidade de dissolver mais do que a sua capacidade, as chamadas soluções supersaturadas, mas essas rapidamente, com o tempo, elas tendem a precipitar. Devido à cinética da reação, elas permanecem como uma solução homogênea por algum tempo, mas depois elas tendem a precipitar e decantar o seu material. Essa discussão bastante simplificada das soluções em si, nós vamos ter um vídeo falando só sobre soluções em si, é para introduzir um conceito bastante importante, que é o tema desse vídeo, que são as unidades de concentração. Quando a gente fala unidade de concentração, nada mais é do que a gente está falando de uma proporção entre o soluto e o solvente, ou seja, a massa adicionada a um determinado solvente que está num volume conhecido. Dentre as unidades de concentração, é bastante comum dentro da química a gente utilizar a linguagem comum da ciência que segue os padrões do Sistema Internacional de Unidades. Então, quando nós estamos falando de soluções laboratoriais em processos químicos, é muito comum a gente representar o nosso soluto na forma de quantidade de matéria, ou seja, na forma de mols. A unidade mais usual é a molaridade, que é uma proporção entre mols do soluto por volume de solução, ou representados normalmente na unidade de litros. Então, a unidade de molaridade nada mais é do que mol por litro. Algumas revistas ainda permitem que a representação da molaridade seja feita com a simbologia que é dada pela letra M, mas a unidade preconizada pelo Sistema Internacional é mol por litro. Eu posso também representar essa quantidade de mols numa relação de massas. Então ficaria a molalidade, que é a relação de mols do meu soluto por quilograma do meu solvente. Lembrando que quando a gente fala de misturas, o solvente não necessariamente precisa ser um líquido, pode ser um sólido também, como por exemplo uma liga metálica, né, o bronze ou outros materiais. Assim como a molaridade é representada como mol por litro, a molalidade é mol por quilograma, né? Existe também a simbologia, a representação dessa unidade, que é a letra M pequena. Tanto o M maiúsculo como o M pequeno, eles estão em desuso hoje em dia na redação científica, tá? Então, usem mol por litro e mols por quilograma. Lembrando sempre que a representação mais adequada é elevado mol o litro a menos 1. Outra representação bastante usual dentro da redação científica são as representações relativas ou percentuais, né, onde a gente expressa a proporcionalidade entre o soluto e solvente na forma percentual, ou seja, uma relação para 100. Então, por exemplo, nós podemos ter porcentagem em massa, em função de massa, que seria gramas do meu soluto por 100 gramas do meu solvente ou da minha solução ou do meu meio reacional. Geralmente essa unidade de concentração é representada dessa forma, porcentagem barra massa por massa, né, representando que é relação de peso por peso. Posso também representar a minha unidade de concentração, as minhas porcentagens, na relação volumétrica,
né? Então, mililitros de um soluto por 100 ml do meu solvente. Então, a representação simbólica é porcentagem, volume por volume. Posso também fazer a mistura dos dois, a representação de massa por volume, gramas do meu soluto por 100 ml da solução. Então, uma relação de massa por volume. A representação simbólica é porcentagem, parênteses, massa por volume. É muito importante quando a gente use porcentagem representar o que ele é, se é massa por massa, volume por volume, massa por volume e assim por diante. Algumas unidades foram muito utilizadas no passado, hoje a recomendação é que a gente não utilize elas mais, mas é muito comum ainda nos laboratórios a gente fazer uso dessas unidades por serem do dia a dia do trabalho laboratorial. Entre elas são as representações proporcionais também de grandeza, chamadas os ppms ou ppbs, que são nada mais que a representação por parte por bilhão ou parte por milhão, né? O ppm parte por milhão e ppb parte por bilhão. Também seria a representação de massa por um volume. Normalmente essa representação ela é dada para valores muito pequenos, quando a concentração é muito baixa, né? Então a gente está falando a representação parte por milhão, quer dizer que eu tenho uma unidade em 1 milhão da minha proporção de volume, né? Então a simbologia normalmente representada para essa unidade é ppm e para uma parte, para 1 bilhão, é ppb, né? Então é comum ainda nos laboratórios, né, fazer uso dessa unidade ppm, ppb, mas é muito incomum, né, a gente vê essa representação nas revistas científicas. Existem algumas áreas, alguns segmentos da ciência que ainda usam, mas está em desuso. Uma unidade muito comum que era usada nos laboratórios e ainda se encontra em muitos manuais de métodos laboratoriais era a normalidade. Nada mais é do que a representação da concentração de uma espécie química. Um exemplo seria o ácido fosfórico. Quando a gente tem um ácido fosfórico, a molécula tem 3H+, na sua estrutura molecular, então é H3PO4. Né? Então, por exemplo, se eu colocasse 1 mol de ácido fosfórico em uma determinada solução, né, eu teria 1 mol dessa molécula H3PO4, só que em termos de H+, eu teria 3 vezes mais. Né? Então, se eu adiciono 1 mol de ácido fosfórico, teoricamente, nessa relação de normalidade, eu teria, então, 3 mols de H+. Então, sempre que eu preparava uma solução 1 molar de ácido fosfórico, isso representava para mim, em termos de H+, uma solução 3 normal. É uma unidade que está em desuso, ela não é mais recomendada para ser utilizada em nenhuma publicação científica, entretanto, ela existe, né? Ela tem esse uso ainda dos manuais de métodos mais antigos. O nosso próximo ponto vai falar um pouquinho sobre a representação das unidades. Uma forma bastante prática da gente usar isso é falando um pouquinho sobre a unidade que a gente falou há pouco, que é a parte por 1 milhão, ou os ppms em si. O que seria uma parte por milhão? 1 milhão é a mesma coisa que 10 à sexta. Então eu teria 1 em 10 à sexta, ou um valor de 1 milhão. Então seria um único indivíduo em uma multidão de 1 milhão. Ou seria 1 grama em 10 à sexta gramas. Mas a gente percebe que aí é uma relação apenas de proporcionalidade. Eu estou querendo mostrar que eu tenho 1 em 1 milhão. Então não importa muito qual é a unidade que a gente está utilizando, qual é o prefixo dessa unidade que eu estou utilizando. Eu posso, desde que a proporcionalidade seja mantida, eu posso representar isso de outras formas, né? Então, por exemplo, gramas por 10 à terceira quilograma é a mesma coisa que 1 para 1 milhão. Grama por grama, ela continua ainda sendo uma relação de 1 em 1 milhão. Miligramas por quilograma, eu tirei esse 10 à terceira aqui e diminuí o grama em 10 à terceira, virando miligramas. Ou microgramas por gramas.
Percebe que independente da unidade, da representação da massa que eu estou utilizando, a proporcionalidade de 1 para 1 milhão ela está sendo mantida como em todos os processos em si. A mesma coisa acontece quando a gente está falando de volumes. 1 ppm em relação de volume é grama por 10 a sexta mililitros. Posso representar isso também em gramas por 10 a terceira litros ou miligrama por litro. Inclusive essa unidade, a miligramas por litro e miligramas por quilograma, são as representações mais usuais do sistema internacional. Sempre que eu quero representar valores pequenos por massa ou por volume, eu uso miligramas por quilo ou miligramas por litro, não mais ppm ou ppb. É muito comum, então, vocês perceberam que fazer uso de diferentes unidades dentro do cenário da química. Relembrando um pouquinho os conceitos lá que vocês viram no ensino médio, de conversão das unidades em si, existem algumas ferramentas, algumas estratégias que a gente pode utilizar para isso. Uma delas é a análise dimensional. A análise dimensional nada mais é do que uma forma sistemática da gente mostrar essas conversões, essas proporções em si. Então, por exemplo, você tem lá que converter 38,8 polegadas em centímetros, lembrando que a gente está trabalhando na unidade métrica, que é a unidade do sistema internacional, a gente vai ter que buscar inicialmente qual é a relação. Então eu vejo que 1 polegada é 2,54 centímetros. Para cada 2,54 centímetros eu tenho 1 polegada. Se eu quero converter meus 38,8 polegadas em centímetros, eu vou fazer dessa forma: multiplicar o meu valor em COG por essa razão que eu estou determinando, que é o 2,54 por 1, sabendo que polegada por polegada elas vão ser cortadas, essa unidade vai ser eliminada da nossa equação, o valor convertido em si vai ser 98,6 centímetros. Eu posso fazer isso para outras unidades, por exemplo, milhas por quilômetros, quilômetros por metros, né, onde eu converto aí os meus valores para diversas unidades, para diversos valores que eu estou pretendendo. Então são alguns exemplos que vocês podem utilizar para poder fazer os cálculos aí das suas equações. Era isso que a gente ia falar. Até a próxima.